Oi, gente. Bom dia. Vamos lá para mais uma live. Oi, socorro. Bom dia. Hoje a live é sobre como Deus fala com a gente na linguagem do amor, atos de serviço. O som tá alto ou tá bom? Me diz aí. Vou fixar o tema pra gente. Deixa eu mandar para as pessoas. Bem, vou começar, tá bom? Atos de serviço. O que seria essa linguagem do amor? Essa linguagem do amor é da pessoa que gosta. Oi, Josi. Atos de serviço é daquela pessoa que gosta de que o outro faça coisas para ela, que faça serviços para ela, por exemplo, ajudar na organização da casa, fazer uma comida, né, um jantar, fazer coisas assim. Geralmente, quando a gente tem essa linguagem do amor, né, a gente gosta que o outro faça pra gente. E geralmente a gente faz também pelo outro. E é natural pra gente fazer pelo outro, porque faz parte da nossa essência, né? Então, sendo assim, né, fazendo parte da nossa essência, da nossa identidade, a linguagem do amor. Então, essa pessoa gosta de cozinhar, gosta de organização, gosta de servir. E talvez essa pessoa ela possa não ter todas essas características, mas essa é a mais forte de todas,
de todas, né? Das 5, essa é a mais forte de todas. Por exemplo, se essa menina gosta do amor. Se por um acaso eu não gostar muito de cozinhar, mas eu posso gostar muito de ajudar o outro de alguma forma. Ajudar servindo mesmo, sabe? É aquela pessoa que tem a habilidade de fazer as coisas com a mão. Geralmente ela pode ser criativa, dependendo também do temperamento dela, né? Então, é mais ou menos isso. Atos de serviço, já tá dizendo, né? Atitudes de servir. E aí eu quero trazer como a gente pode se comunicar, como a gente pode se abrir, estar disposto ou disposta para sentir Deus nos amando nessa linguagem do amor. Às vezes, a gente já acorda, né? A gente faz o que? Geralmente acorda já em cima da hora, correndo. Josi, o som tá bom? Só me diz pra não ficar muito alto, né? Aí. Então, geralmente a gente já acorda correndo em cima da hora. E aquela agonia toda. E a forma que a gente começa o nosso dia, ele vai ser durante o dia inteiro, né? Vai ser assim. Se você acorda já, em cima da hora, correndo, o seu dia provavelmente vai ser assim. Tá um pouco baixo, então vou aumentar. O que eu tô falando do som a música de fundo, tá? Então, e eu vou aumentar a minha voz também. Mas se você começa o seu dia, acorda 10 minutinhos mais cedo, faz uma meditação, ou ora, né? Conversa com Deus. Então, o seu dia já vai ser mais tranquilo. Você está pedindo assim, você está orando pela ajuda, né, de Deus, para que conduza o seu dia. Mas só o som de... Eu não entendi direito. Então, é quando você pede a direção, né, de Deus, quando você ora pela direção de Deus, Espírito Santo, me conduza nesse dia, e já agradece pelo dia positivo, pelo dia produtivo, pelo dia maravilhoso. Tá bom. E ele já vai ser assim, você tá declarando, né? Você já começa o dia declarando coisas boas. Olha, a mensagem de hoje, meu Deus do céu. Aí, fiz meu devocional, porque eu tenho um pão diário, nesse daqui, pão diário. E... Oi, Dania! Bem-vinda! Aí eu tenho um pão diário e ele falou sobre perseverança. Eu até fiz uns stories, depois vocês veem se quiserem, sobre perseverança, né? E olha como tudo se casa. E eu falei assim pra Deus, né? Eu fiz, Deus, Pai, eu quero... hoje a live é sobre atos de serviço, né? A linguagem do amor, atos de serviço. E como eu vou trazer a mensagem? Porque eu sempre gosto de trazer uma história, né, da Bíblia, um fato da Bíblia. Porque a gente fica mais íntimo, né, de Deus. E, sei lá, a gente entende melhor com histórias. E eu orando a Deus, Deus, que história eu vou trazer, né, como exemplo? E me veio no coração a história de Lázaro, de Jesus com Lázaro. E assim, foi... Meu Deus do céu, eu lendo e eu chorava assim, e eu, meu Deus, que coisa linda. Como Deus, ele fala tanto através da palavra, e a palavra dele se renova, né? É uma palavra que nos renova e que fala com a gente. Se a gente lê todos os dias o mesmo livro ou o mesmo capítulo, a gente sempre vê coisas novas. Deus é muito lindo. É sem explicação ele. A gente só vive, né? Então, eu vou trazer essa história aqui e já Deus vai falar. Tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração. Então, como a gente, né?
falar com Deus ou como estar disponível para ouvir e sentir o amor de Deus através dessa linguagem do amor. Aí a gente já acorda, né? Geralmente acordamos já em cima da hora, correndo. Aí às vezes não dá tempo de organizar nada, nem você se organiza, nem a casa. E, gente, o ambiente bagunçado, desorganizado, ele influencia muito no desenvolvimento da gente. Parem hoje, né? Quem puder, parem hoje, em algum momento do seu dia. E reserve esse momento para organizar alguma área da sua casa. E, em especial, um lugarzinho que você tem para conversar com Deus, um lugar que você reserva para ler, né, para ler, fazer um devocional, ler a Bíblia ou ler algum livro que traz, né, sobre Deus, falando sobre Deus, ou que você possa orar, conversar com Deus mesmo, sabe? Reserve esse momento para reservar esse lugarzinho, assim, de intimidade com Deus. Isso é uma atitude que você está tendo para preparar o local para receber, conversar, sentir a presença mesmo de Deus, para receber Ele. Assim como também Ele vem, né, quando o nosso coração está limpo, né, um coração puro, um coração limpo, Ele se faz presente. Então, essa é uma atitude que a gente pode ter para preparar o ambiente para recebê-lo. E aí, Ele vai conversar com a gente muito. Então, depois eu vou gravar, depois eu vou ficar postando cada atitude que eu tive diante de cada linguagem do amor, para mostrar a vocês como Deus é lindo e como Ele faz quando a gente se disponibiliza para Ele. Então, organize um ambiente para estar com Ele, tá? Um ambiente de conversa e intimidade com Deus mesmo. Gente, imaginem, você vai visitar alguém, aí você chega lá e a pessoa preparou, organizou assim, algo para você. Você não se sente especial? Não é legal, né? É dizer assim, ó, você é bem-vinda aqui. Às vezes a pessoa até não pode falar isso, mas você sente isso. A mesma coisa é você falando com Deus. Você prepara o seu ambiente, um ambiente limpo, organizado. Pode deixar ele cheiroso. E vai lá ler a Bíblia, conversar com Deus, ouvir Ele falando com você. Gente, como Deus falou forte no meu coração, através desse texto, né, que é de Lázaro. E assim, é só a gente se disponibilizar. Pode ser 10 minutos, pode ser 20. E daqui a pouco você vai querer mais, você vai procurar mais tempo para estar com Ele. Mas só começa, tá? E a partir do momento que você vai sentindo esse amor, esse cuidado dele, você vai querer isso mais vezes, com mais intensidade. Enfim. Oi, Maura. E como... Aí você prepara, né? Organiza um lugar para receber, né? E conversar com Deus, conversar com o nosso Pai, né? E outra coisa, é quando você sentir no seu coração. Porque Ele fala muito, né? Através da palavra, a gente conversando com Ele. Não sei se vocês já sentiram Ele falando com vocês. E assim, gente... às vezes, Ele não vai falar audivelmente, mas você vai sentir Ele falando no seu coração. Meu Deus do céu. Assim... É muito bom a gente só ouvir das pessoas, né? As pessoas falando e... eu não consigo sentir. Eu não consigo sentir. Só começa. Persiste, não desiste. De sentir esse amor, de sentir a presença de Deus. De ouvir Ele falando com você. De sentir Ele falando com você. Não desista, tá? Dá o primeiro passo para isso. Organiza um ambiente, né? De bem-vindo, Espírito Santo. E preste atenção nos detalhes, que Ele fala nos detalhes. E aí aí quando você sentir no seu coração algo, uma mensagem, algo que é para você fazer, né? Você vai lá e faz. Obedece, né, ao Pai. Um filho obediente, ele é honrado. Ele tem vida longa. E quando fala vida longa, não só em extensão, em tempo,
mas sim vida de verdade. Assim, não é apenas sobreviver nessa vida, mas sim ter vida, ter alegria, sabe? Quando a gente vive, busca e vive os princípios, a vontade, que princípios é a vontade de Deus, ele nos honra com nos dando recompensas. E, gente, ainda que a gente não tivesse aqui, mas a maior recompensa nossa é o céu. E as pessoas dizem assim, eu não sei qual é o meu propósito aqui na Terra. Mas lembre-se, antes do propósito aqui na Terra, a gente tem um propósito, que é o céu. Porque ele já nos foi dado. O céu, ele já nos deu. Mas muita gente estão acreditando nas mentiras que o diabo fala. O diabo, ele não tem mais o céu. E ele quer fazer as pessoas acreditarem que o céu não é real, ou as pessoas desviarem o foco, o olhar de Deus. Porque se a gente foca em Deus, se a gente se conecta com Ele, a sede, assim, de estar buscando, sabe? E de desfrutar desse presente, desse propósito do céu. Não tem nada que nos pare. Então, quando a gente está no propósito, quando a gente diz assim, o propósito é o céu já foi me dado. O que eu tenho que fazer é só viver nos princípios, na vontade de Deus. Aí o propósito aqui na Terra vem como segundo, que é o quê? A gente não querer ir só, né? A gente aplicar os princípios, viver os princípios e transbordar. Para que aquelas outras pessoas que ainda não estão com o olhar que a gente está já no céu, elas também sejam atraídas e o olhar delas estejam também, se tornem também para o céu. Então, o primeiro propósito da gente é o céu, já nos foi dado. E o que Deus fala é assim, primeiro ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente ama a Deus, a gente deseja o céu, sempre, sempre, sempre. E tem até uma canção que fala que eu sinto saudade do céu, vem Jesus, me leva para casa. E sim, lá é nossa casa, lá é o nosso lugar, lá é onde a gente tem vida sem... Não tem dor, gente, é uma vida plena, né? E ir sozinho seria egoísta. Então, por isso que Deus fala, amar a si mesmo e ao próximo também. Entende? Amar o próximo, mas antes a gente se amar. Por isso que eu trago essas lives aqui, pra gente entender um pouquinho e sentir o amor dele, nos amar e amar o outro. Pra gente estar caminhando para cumprir esses propósitos, né? Então, organize um ambiente, tá? Para recebê-lo. Esteja disponível para obedecer ao Pai. Quando Ele tocar no seu coração, quando vir uma mensagem, viva aquilo, viva os princípios e transborde. Seja um instrumento de bênção para as pessoas. Ajude, faça, sirva as pessoas, tá? Às vezes a gente tem uma palavra assim, né? Não, mas isso é besteira. Não é. Poste, coloque nos seus stories, nos seus status, fale para alguém, viva aquilo, tá? Isso já é uma forma de transbordo. E suas ações valem mais do que as palavras ainda, né? Porque as suas ações, elas falam. Então, atos de serviço. Essas ações que você tem, organizar um ambiente, estar disponível para obedecer ao Pai, reservar aquele momento, você está tendo uma ação. E essa ação, né, é em favor do reino, em favor do céu. E você se entregar ao propósito dele, né, sobre nossas vidas. E como ele fala com a gente, como Deus fala com a gente nessa linguagem do amor. Eu mostrei aqui algumas atitudes para a gente ter, que a gente pode ter, e perceber ele falando com a gente, tá? E também essas atitudes, para quem tem essa linguagem do amor, também vai estar falando para Deus, né? Vai estar fazendo uma atitude de amor para Deus. E
O amor de Deus precisa ser compartilhado através da nossa vida e de nossos comportamentos e atitudes. Isso aí, Maura. Isso mesmo. Fale mais de Deus. Viva mais, fale mais. E, assim, ainda que você... Às vezes a gente tem um bloqueio, né? Ah, eu tenho vergonha, não sei o quê. Mas começa, tá? E essa vergonha vai saindo. E o desbloqueio vai acontecendo. E tudo vai fluir. Aí agora, como Deus ele fala com a gente? Às vezes a gente faz assim, ó. Pai, eu tô precisando disso. Ou pai isso, ou pai aquilo. E às vezes a gente não para, né? Pra prestar atenção nos detalhes. Sempre falo isso porque as pessoas hoje estão muito desfocadas, assim. É muita coisa, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, muitas tarefas, né? É muita preocupação, é muito isso, muito aquilo. E não olha para a simplicidade das coisas, que são os detalhes. E nos detalhes, Deus faz e Deus fala. E quando a gente ora, às vezes Ele não vai falar em palavras, mas Ele vai falar através de atitudes. Em algumas orações minhas, né, eu falei algumas coisas para Deus. E até falei assim, ó, Deus, olha, tem tanto segredo nessa história que eu vou trazer aqui pra vocês, né, códigos. E um deles é a gente orar agradecendo. E eu já falava assim, ó, Pai, muito obrigada pelo teu cuidado. Gente, eu sempre oro assim. Muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor, por eu ser tão amada. E em algumas situações, algumas pessoas reservam seu tempo, se dedicam, né, para aquele momento, para fazer algo por mim. E, gente, isso é Deus falando para mim, é Deus me respondendo. E quando a gente percebe isso, não tem como a gente não se sentir amada. Não tem como. Aí eu olho assim para Deus e digo, meu Deus, através dessa ação, né, dessa atitude que o outro teve, o Senhor está falando comigo. O Senhor está fazendo algo por mim. E eu me sinto amada por isso. Então, essa é uma forma, né, de Deus falar com a gente nessa linguagem do amor. É fazendo, né, é tendo a ação, é agindo. E agindo, as coisas começam a acontecer, começam a se encaixar. E olha uma coisa interessante. Quando vocês estiverem passando por algum problema, é uma situação difícil, ou algo que incomoda você, pergunta para Deus. Pai, o que eu preciso aprender com essa situação? Pergunta para Deus. E alguma coisa você vai ver acontecer e você vai ter clareza de por que aquela situação aconteceu. Porque tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. Então, se a gente não percebe por que aquilo está acontecendo, vai se repetir de novo, para que você perceba o que você precisa aprender com aquilo. Então, só pergunta. E Ele vai responder, tenho certeza. Tá? Então, Deus, Ele fala através das ações, né? Nos respondendo através das ações, Ele agindo ou usando pessoas também para nos ajudar, fazendo com que aquele propósito aconteça, para nos ajudar na realização de algo. Deus, ele usa pessoas, tá? Então, essa é uma forma também de Deus falar com você e do cuidado dele, demonstrar o cuidado dele. E outra coisa, assim, que Deus, ele nos une com um propósito. Às vezes você pode fazer assim, era minha amiga e se afastou e tal. Gente, tá tudo bem. A única pessoa que não é pra gente se afastar, né, é Deus. Ele sim é pra sempre. Mas as pessoas, elas se unem, elas se juntam com a gente, se unem por um propósito. E quando aquele propósito já se concretizou, ela pode ir embora. Assim como você também, tá tudo certo, tá tudo bem. Aquele propósito aconteceu.
Mas se for para se manter, vai se manter, porque ainda tem propósito ali. Entende? Então, Deus, ele nos une em unidade, né? Uma segura na mão e não desiste até conseguir aquilo, estão juntas. E uma ajuda a outra, né? Até realizar. E usando... eu já falei, né? Que Deus usa pessoas e também coisas, situações, né? Para que ele trabalhe a nosso favor. Oi, Debinha. Oi, Carla. Então, vocês entenderam? Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Agora eu vou trazer a história de Jesus, né? Com a história de Lázaro e Jesus. E eu vou ler... e eu vou ler para vocês, espero que vocês, né, estejam aí assim, pacientes para ouvir. Gente, vocês só vão ganhar, certeza, porque eu chorava assim, né, lendo, de tão lindo que Deus é. Então hoje, aí eu vou ler, é João, o 11. Aí eu não vou ler todos os versículos, tá, desse capítulo, mas eu vou alternar aqui e falar os que mais se encaixam nesse tema para me trazer para vocês, tá bom? É sobre a morte de Lázaro, né? João 11 e o 2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Maria, a linguagem do amor dela era tempo de qualidade. Aquela pessoa que dá atenção, que gosta de atenção, de tempo de qualidade mesmo, de momento de qualidade. E vejam só, mesmo ela tendo essa linguagem do amor, ela teve uma atitude de atos de serviço, da linguagem do amor, atos de serviço. Ou seja, ela fez um ato para Jesus. E olha o código que eu pego aqui. Às vezes a gente só quer receber. Não só de Deus, mas das pessoas também. A gente só quer receber, só quer sugar, só quer receber, só quer sugar. E o que a gente está fazendo para Deus? O que a gente está fazendo pelo outro? Né? Então tem aqui, Maria, ela teve uma atitude com Jesus. E esse aqui só é um exemplo de uma atitude que ela teve, porque com certeza ela teve mais atitudes. E então aqui, ela teve essa atitude, né? E, se não me engano, isso aqui era um perfume muito, muito, muito caro. Então, ela não olhou o preço. Ela olhou o valor, o que ela estava fazendo. Ela estava tendo uma atitude de amor, sabe? De cuidado com Jesus. E com certeza ele se sentiu amado por ela. Ele se sentiu bem-vindo na casa dela e por ela. E é tanto que, mais aqui embaixo fala que Deus amava Maria, Marta e Lázaro. Ou seja, ele se sentia amado, né, pelos três. E então, as irmãs de Lázaro, aí vai o versículo 3. E então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas. Ou seja, Jesus amava eles. Aquele a quem amas está doente. E Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Gente, eu refletindo nessa parte, eu trago para a minha história também, e eu quero trazer para a sua. Quantas vezes a gente está passando por uma situação, né? Algo difícil, ou uma dor, uma questão ali, e a gente fica perguntando, né, para Deus, questionando. E eu sempre falo, todo processo tem fases. Aí, Jesus aqui, ele fala, e eu trago para vocês que esse processo não é para a morte. Gente, ainda que seja para uma morte física, a gente sabe que a nossa história não acaba ali. Tem o céu,
né? E Deus falou aqui, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aí eu quero trazer essa reflexão para a sua história também. Poderia sim ser diferente, né? Deus poderia, assim como Daniel, Deus poderia ter livrado ele da cova, mas Deus ele livrou Daniel na cova. Vocês estão conseguindo entender? Às vezes é preciso a gente passar por aquilo e a gente vai sair lá, ó, com mais experiência, né? A gente vai sair com certa maturidade, a gente vai conseguir ajudar pessoas a passarem por essas fases e elas não vai doer tanto quanto doeu com a gente, porque a gente tem um caminho, tem uma clareza para dar a outra pessoa. É por isso que eu falo assim, ó, a gente não precisa errar para aprender, né? Tem outras pessoas para a gente aprender com elas. Só que tem coisas que a gente precisa passar para que a gente esteja mais forte e haja com mais ousadia dentro do propósito de vida aqui na Terra. Então, Jesus ele falou, essa doença não é para a morte. Aí eu trago para você. Essa situação não é para a morte. É para a glória de Deus. E quando eu penso nisso, eu digo, Deus, isso não é para a morte, é para a glória dele. Então vale a pena. Vale a pena passar, né, pelas questões. Vale a pena passar pelas situações, porque a gente tá com ele. E com ele a gente tem a certeza de que há vida, sabe? De que lá na frente há vida. A gente tem essa certeza. Então eu falo para você, não é para a morte, tá? Pergunta para Deus, o que eu preciso aprender, Pai, nessa situação? Quando você aprende o que você precisa aprender nessa fase, você vai para a próxima. E assim você vai alcançar o desfrute. Você vai alcançar o objetivo, o alvo. Entende? E aí Jesus falou, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Aí no 6, no entanto, quando ouviu falar de que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha, gente, às vezes a gente acha assim, né? Deus, tá doendo muito, eu já estou muito cansada. Tira o foco do problema, sério, gente, tira o foco do problema. Porque as coisas vão acontecer, até não é fácil a gente escutar assim, o tempo de Deus, o tempo de Deus. A gente fala, mas eu já estou muito cansada, eu não aguento mais. Um segredo, tá? Olha para Jesus, olha para Deus e diz assim, o que eu preciso aprender nessa situação? Aí você aprendeu, né? Prestou atenção, aprendeu. E dali, você pode ajudar outra pessoa. O que eu posso fazer pela outra pessoa? O que eu posso fazer para se aproveitar dessa situação? O que eu posso fazer? Então, olha as opções que tem para você. E coloque em prática. Gente, por mais que você esteja com as forças assim, sabe? Não esteja com a força lá em cima, com a fé lá em cima. Faz. Que Deus, ele ajuda. Gente, quantas vezes eu tenho um grupo com as meninas, eu não sei como eu conseguia fazer as lives. Mas quantas vezes eu fui fazer as lives e eu estava, só Deus sabe. Ansiedade lá em cima, corpo trêmulo, sem coragem. Como que eu vou falar e eu não quero passar, né? Essa sensação que eu tô sentindo, porque é ruim a gente passar negatividade para o outro. Negatividade, assim, entre aspas. É tipo, se eu não tô bem, aí eu vou estar lá e a pessoa vai sentir aquela energia, né? Mas eu me surpreendia, porque depois eu recebia feedback, recebia mensagens dizendo, Neide, que live linda, eu precisava dessa mensagem. E assim, gente, eu só decidi. E por mais que esteja doendo, tá? Por mais que não tá fácil, mas olha, o que você precisa fazer para conseguir sair dessa fase, você precisa aprender. Então aprende, coloca em prática e ajuda alguém. Uma coisa que ajuda muito a gente
a gente se aproximar de pessoas que já alcançaram aquilo que a gente quer alcançar. Por exemplo, eu quero ser palestrante, eu quero me tornar uma palestrante. Como que você vai se tornar uma se você só convive com pessoas que fofocando, ou você só vive assistindo novela, ou você só vive assistindo jornal? Não tem como. Então, a gente precisa caminhar com pessoas que já caminharam, já passaram por aquele processo, pra gente aprender com elas. E, gente, eu tô escrevendo livro, e o que eu faço? Eu chego assim, eu percebo, quando eu me conecto com pessoas que só vivem assistindo jornal, que só vive falando da vida dos outros. Gente, misericórdia. Eu faço assim, meu Deus do céu, quanto tempo essa pessoa tá perdendo? Tá fazendo coisas pro reino, coisas pra Deus. E, gente, a gente não faz aqui, a gente não simplesmente vai atrair pessoas para o céu, né, para o reino, como também a gente tem uma recompensa lá no céu, que é um galardão. E, gente, quando você chegar lá, você tem um galardão, ter um presentaço para você. Olha, o céu já é um presente. E ainda tem algo lá especial esperando por você. Então, assim, eu tava assistindo um vídeo e a menina, ela está, né, com a doença, e ela teve que raspar o cabelo. E ela era muito vaidosa. Ela falou, né? Era muito vaidosa e jamais ia aparecer assim, ia usar peruca e tal. E Deus trabalhou tanto no coração dela, e ela fez um vídeo, ela dizendo assim, ó, esse vídeo aqui é pra mostrar para os filhos dela, né? Só que ela acabou postando. E o tanto de pessoas que ela atingiu, tanto de pessoas que foram curadas. E eu fui uma das pessoas que foram tocadas, né? Eu fui uma das pessoas. E fortemente Deus falou comigo. E quando eu li aqui, essa história aqui, eu relembrei do que Deus tinha falado através desse vídeo pra mim, falando aqui também. Então, assim, gente, às vezes a gente fica no vitimismo, né? Ah, eu tô sofrendo, eu tô passando isso, não sei o quê. Gente, para de focar no problema. É isso que o diabo quer? É isso que o inimigo quer? Que a gente foque no problema e a gente se afunde. Mas a gente tem a certeza que o céu nos aguarda. A gente tem a certeza que a gente tem o céu, que lá é nossa morada. Lá é onde a gente tem vida eterna. Então essas coisas aqui, sabe, são insignificantes diante do que a gente tem lá. Então foca no céu. Jesus, me ajuda, me mostra um caminho que eu posso fazer para alcançar, para desfrutar nesse propósito, tá? Então, se aproxime de pessoas que, né, já caminharam, já percorreram aquele processo. Aí, voltando, aí eu venho aqui, o capítulo 11, tá? Tudo isso é no capítulo 11. Aí eu só tô alternando os versículos. Aí no 11 fala assim, nosso amigo Lázaro, olha, Jesus fala, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Ele foi no tempo certo e ele foi para acordá-lo. Ou seja, ele estava apenas dormindo, né? Para Jesus. E ele chegou no momento certo. E se ele tivesse ido antes, ia ser mais um milagre, mas não ia ser o milagre. Talvez não tivesse nem aqui na Bíblia, né, essa história. Mas por ser um maior milagre, olha só, esse milagre foi registrado. E para que a gente aprenda com ele muitas coisas. Muitas coisas. Então, aí seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, então ele vai melhorar, então ele vai acordar. Jesus tinha falado da sua morte, mas vai melhorar. Mas no coração de Jesus, ele sabia o propósito daquilo, né? Ele sabia a glória que ia ser realizada, ia ser manifesta, através daquele milagre. E não era simplesmente mais um milagre, né? Como eu falei, era o milagre. Ele poderia
ter sido curado, mas ele foi ressuscitado. E, gente, a volta de Jesus para ali foi... Eu tô falando essa história porque foi uma atitude de amor. E a linguagem do amor de Marta era essa: atos de serviço. E Deus em amor, tanto ele honrou a atitude de Maria, como também amou Marta e trouxe o milagre, assim, aquele milagre, né? E que gerou tantas coisas, né? Aí o 25 fala: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Lembra que eu falei no início? Aí Jesus fala: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Às vezes a gente acredita em algumas coisas, só que muitos não vão acreditar como você. E tá tudo bem. Gente, o importante é você acreditar. Porque Deus, ele acredita. Sabe, se tá no seu coração, é algo vindo dele. Se é um princípio, é a vontade dele. Então, se a gente acredita, ele faz. E como eu falei, né, às vezes pode sim, por exemplo, alguém tá doente e não sei o que, Senhor, cura. Sim, a cura, né? A gente já tem a cura. Mas se aquela pessoa está preparada, ela já está pronta, ela já combateu o bom combate, está na hora dela, gente. Então, assim, ainda que seja para essa morte física, o que eu quero trazer é que não se acaba ali. Aí Jesus fala: e quem vive e crê em mim não morrerá. Não morrerá eternamente. Porque tem uma vida, entende? Tem uma vida eterna com ele. E ele nos aguarda, gente. Nosso noivo amado. O papel do homem, né, aqui na terra é proteger a esposa, é amá-la, como Cristo amou a igreja. Aí eu falo assim, antes disso acontecer, né, aqui na terra, tipo, antes de nosso cônjuge cumprir esse papel, né, Jesus, ele fez. E ele é o nosso noivo. Olha o que ele fez, ele morreu por nós. Gente, quando eu parei e disse assim, meu Deus, Jesus, meu noivo, ele já morreu por mim. Ele me ama todos os dias. Ele fala na minha linguagem do amor. Ele me ajuda a corrigir. Ele me ajuda no meu temperamento. Ele me ajuda nessa transformação ele se preocupa, ele tem um cuidado de fazer coisas para que eu me aproxime dele, porque ele sente saudade. Ele ama que a gente que a gente dê a prioridade, porque a prioridade é para ser dele, né? Prioridade 1 é para ser dele. Então, ele ama quando a gente coloca isso em prática. Imaginem quando a gente, né, é prioridade de alguém, como a gente se sente especial. Imagina Jesus. E ele já fez tudo por nós. Ele já morreu. Ele sofreu para que a gente não sofresse. A gente sofre algumas coisas aqui por causa de bloqueios e um monte de coisa assim, né? Mas nem se compara, gente. Nem se compara com o que ele passou. Para pensar. A gente acha, porque ele era Deus também. Sim, mas ele veio como ser humano. Gente, ele sentiu dores e muito piores do que a gente sente. Então, quando eu olho para isso, eu digo, meu Deus, muito obrigada, meu noivo lindo. Já morreu por mim, sofreu por mim. E eu estou de pé e vou permanecer de pé por ele, sabe? Em retribuição a esse amor. E por honra a esse amor tão lindo que ele tem com a gente.
pelas atitudes que ele já teve com a gente. Então, ainda que a gente faça, não será suficiente, né? Mas a gente não vai comparar, a gente só vai fazer para ele. Então, bora pro 28, fala: E depois de dizer isso, Marta foi para casa e chamando Maria, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Gente, Jesus, ele sabia a linguagem do amor de Maria, tempo de qualidade. E olha, ele se importou em chamá-la, porque quando ele chegou lá, quem foi ao seu encontro foi Marta. E ela ficou no cantinho dela chorando. E alguns lá estavam com ela, consolando ela. E ela ficou lá. Muito provavelmente, ela pode ter sentido: nossa, Jesus, ele não veio para curar o meu irmão. E de alguma forma, às vezes, a gente sente assim, ó, fulana não tá me dando atenção, eu não tô sendo especial para fulano, ou enfim. E a gente se esquece que a pessoa mais importante, ou alguém mais importante, se importa com a gente e que nos dá atenção e, mais ainda, quer nossa atenção. E Jesus, vendo isso com Maria, além dele levar ela, pedir para Marta ir chamar ela, para ela ver o milagre, era a forma de honrá-la, para dizer assim: olha, eu me importo com você e quero com essa atitude aqui mostrar a você o quanto eu me importo, porque não é o momento que você acha que é o certo, não era aquele momento ideal para mim vir, mas olha só a glória muito maior que eu vou fazer. Gente, Deus falou muito nesse versículo, sabe? Ele falou a linguagem do amor de Maria. Maria, venha pra cá, você é importante, eu amo você, isso é uma atitude de amor por você, eu me importo com você também. E trouxe ela para mostrar, né, a glória e o maior milagre. Então, Maria foi correndo. Quando chamou ela, nossa, ela saiu correndo. E chegou lá e olha o que ela disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus, naquela hora, o coração de Jesus, ele se quebrantou. E ele chorou. Gente, Jesus, ele chorou. Aí que eu trago para vocês: às vezes a gente tá chorando, às vezes a gente tá sentindo dor, e a gente pensa que tá sozinha. Ele também tá sentindo nossa dor. E eu imagino assim, né? Ele falando assim, ó: filha, é necessário você passar por isso. É necessário você ter alguns nãos. É necessário para o seu crescimento. É necessário você ter essa experiência. Através disso que você está passando, você vai alcançar o céu, você vai desfrutar do céu, porque você já tem. Mas se talvez você não passasse por isso, você iria desviar. Mas eu te amo tanto que eu permiti que isso acontecesse. Para você conversar comigo, ter tempo de qualidade comigo. Através dessa situação, eu vou te usar para atrair outras pessoas a mim. Gente, na nossa dor acontecem tantas coisas e, infelizmente, muitas pessoas só olham para a dor. Mas vamos olhar o que a gente pode aprender com ela. E olha para o resultado que o seu coração deseja. Começa a visualizar, começa a ver e começa a sorrir e já agradecer, tá? Então, Jesus, ele chorou. Ele sente a nossa dor também. Nessa hora, o coração dele se quebrantou. Ele chorou e disse: vamos lá, onde Lázaro está? E ele foi lá. E ele correu e foi lá, né? Aí no versículo 39 fala: tirem a pedra. Aí no 39, uma parte que fala:
não lhe farei que você cresce. Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tira a pedra. Vai lá e faz. Começa a fazer. Tira a incredulidade, começa a fazer. Eu estou dizendo para fazer a mensagem que arde no seu coração. Jesus fala, a mensagem que arde no seu coração. Ele está dizendo algo para você. Ah, não, isso é besteira. Não é besteira. Vai lá e faz, coloca em prática. Deus muitas vezes quer se utilizar da gente como instrumento, né, de bênção para muitas coisas acontecerem, mas a gente se priva e prefere escolher a nossa timidez, a vergonha, enfim, prefere ficar naquilo dali e não fazer nada. Mas se a gente não faz nada, como que a gente quer receber? Entende? Então, faz um pouquinho, tá? E as coisas vão acontecendo, vai fluindo. Só vai lá e faz. Deus está falando, vai lá, filha, tira a pedra, tira a incredulidade. Quando ele fala tira a pedra, é porque assim, vai lá e faz. Quando ele fala tira a pedra, é acredita em mim. Vai lá e tira a pedra, filha. Você pode se achar não capaz, mas eu acredito em você e você é capaz. Filha, tira a pedra é também. Você consegue, porque você tem a mim do lado. Você tem a mim ao seu favor. Você está cumprindo princípios. Então eu estou do seu lado. Entende o quanto Deus fala com a gente? Não tirar a pedra. E ele fala que eu não já falei, se acreditar em mim, verás a glória de Deus. Então, porque quando ele tira a pedra, mas Senhor, já cheira mal, tem 4 dias já que está morto. A dúvida, entendeu? Mas se Deus fala, já é, gente, já é. Independente se acreditam ou não, é você e Papai do céu, tá? E a glória a Deus, a glória vai ser muito maior, vai ser muito grande, vai ser maravilhosa. Então, lembra de não desistir, tá? Para alcançar esse desfrute. E aí depois ele fala no 41, Pai, olha só o código aqui. Ele fala com Deus. Jesus fala com Deus, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Ele não pediu. Ele não pediu. Ele já agradeceu, ele já estava confirmando. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre ouves, que sempre me ouves. Então, gente, é muito forte isso. É muito poderoso. Às vezes a gente diz assim, ó, Deus, me cura, me cura, me cura. Gente, Ele já é a cura. E se Ele está em nós, então já somos curados. Então o que a gente faz? A gente declara a cura. A gente já agradece pelo que a gente quer. Todos os dias eu agradeço. Graças te dou, Pai, todos os dias, porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. E sempre, sempre ouve as minhas orações. Gente, isso é um código assim poderoso. E quantas vezes a gente lê a Bíblia e não vê nada disso? Quando você for ler, pede, ora assim, e pedir não, né? Já agradecer. Pai, obrigada pelo discernimento, pela sabedoria, pelo entendimento, por me entender a mensagem que o Senhor quer passar para mim nesse dia, nesse momento. E vai lá e lê, e você começa a pegar os códigos que você precisa para hoje. Vê só, vê no meu coração essa mensagem. Eu nunca tinha lido essa mensagem, eu só tinha ouvido. Mas quando eu parei e li, meu Deus do céu, os códigos fortes para esse dia de hoje. Então, aí continuando, e depois, no 43 agora, depois de dizer isso, Jesus bradou ou declarou em alta voz. Olha só, primeiro ele agradeceu, depois ele declarou. Lázaro, venha para fora. E no último, no 44, diz assim, ó. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Ou seja, a conclusão dessa história, né, é que ainda que não acreditem, Deus acredita na sua história, Deus acredita em você. Então, você precisa acreditar com Ele. Ele fala, né? É só crer em mim que aquilo vai acontecer, vai se realizar. Não quebrem princípios, gente. Porque
tem as consequências. Não quebrem princípios. Se você acha que não tá dando conta, pede ajuda a Ele. Isso a gente pede, né? E já agradece. E depois que agradecer, você já declara. E Espírito Santo, obrigada por me ajudar, por me conduzir, sabe? Por eu ser fortalecida pelo Senhor todos os dias. E ter o discernimento de como agir. Então, você vai ser direcionada por Ele. E em algum momento você vai... Deus está falando comigo aqui. Nossa, Deus falou comigo. E outra coisa é que eu aprendi, né? Nem tudo a gente fala para as pessoas, gente. Tem muitas coisas que é a gente Deus. Então só conversa com Ele em pensamento, chora, o que você quiser. Mas você conversa com Ele e Ele vai dando um norte a você, sabe? Dando a direção. Deus é simplesmente lindo. Não precisa de muita coisa para a gente perceber que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, perfeito e fiel. Ainda que a gente não haja assim todas as vezes, né? Ainda que a gente erre, mas Ele não deixa de nos amar por causa de erros. Não, o amor dele não vai diminuir nem aumentar. O amor dele permanece, é incondicional, independente da sua condição, do que você faz. E isso é muito lindo. Eu só sei que Ele é simplesmente perfeito. Então que você tenha sido tocada, né, pelo Espírito Santo, que vocês tenham sentido o amor dele através dessa mensagem, dessa palavra. E organize o seu cantinho para ter um momento com Deus. Gente, se você não tiver de nenhum jeito, nem que seja no banheiro, passa um tempo lá no banheiro conversando com Deus. Leva um caderninho, uma Bíblia, sabe? Escrever alguns códigos ali. O Senhor falou isso comigo, essa mensagem. Nossa, você vai, pega, escreve, posta nos stories, no status. Deus vai falar com outra pessoa também. Ou você escreve no papel, tira uma foto e posta. Gente, quando a gente quer, a gente faz. A gente procura as formas para fazer. Tá bom? Vocês são muito amadas. Não sei se tem homem aí, né? Se tiver, você também é amado. Eu sei que a gente é muito amada, muito amado por Deus. Tá bom? Só preste atenção nos detalhes que Ele fala com você. Tá bom? Vocês estão tudo caladinhas. Espero que tenham gostado. E eu não sei se eu vou fazer amanhã, tá bom? Mas qualquer coisa eu deixo nos stories. É muito bom a gente ser livre, né, gente? Ser livre em Deus. Só viver nos princípios. Então, eu deixo pra vocês lá nos stories se eu for fazer amanhã, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus.